Meu amigo, puxe uma cadeira e se ajeita aí, porque o que eu vou te contar hoje veio lá do coração do Pará, mais precisamente de Santarém. E chegou pra mim de um jeito que só quem anda por essas estradas sabe como é. Tava eu parado num posto, tomando um café bem forte, quando o Marcos Paulo sentou do meu lado e disse que tinha uma história que carregava desde menino. Ele falou de um jeito meio sério, como quem ainda não entendeu direito o que viveu. E eu, que já ouvi de tudo nesse Brasil inteiro, fiquei quieto, só escutando. Ele começou dizendo que era pequeno, devia ter uns anos bem novos ainda, quando passou uma tarde sozinho em casa com a prima. A mãe deles tinha saído para resolver umas coisas na cidade e deixou os dois tomando conta um do outro. Era uma casa simples, daquelas com cozinha grande, armário de madeira bem gasto e cheiro de tempero espalhado. E foi ali, dentro daquele ambiente comum, que tudo começou. A prima dele estava lavando a louça e ele, meio cinteiro quis fazer, ficou por perto. Quando ela pediu ajuda para enxugar e guardar as coisas, ele pegou o pano e começou a secar prato, copo, talher, aqueles trem todos que criança faz meio no embalo. Só que, quando abriu o armário para organizar os copos, notou uma coisa diferente lá no fundo. Uma bandeja antiga de alumínio, daquelas que a avó usava para servir café para as visitas. Uma peça velha, mas que a mãe dele guardava com muito cuidado porque a avó tinha partido há pouco tempo. O detalhe, segundo ele, é que a avó não gostava que mexessem nas coisas dela. Era mulher firme, dessas que todo mundo respeita. E depois que se foi, a família evitava até tocar nas coisas que eram dela. A bandeja era uma dessas lembranças. Só que naquele dia, quando o Marcos Paulo olhou para ela, percebeu algo estranho. Ele disse que o alumínio parecia mais brilhante que o normal, quase como um espelho bem polido, coisa que ele nunca lembrava de ter visto antes. Curioso, ele puxou a bandeja para perto. E foi aí que a coisa deu errado. Porque num reflexo, ao invés de ver a própria cara, o que apareceu foi o rosto de uma mulher. Pele morena clara, cabelo curtinho e enrugado, usando uma tiara vermelha. Parecia a avó dele, mas mais jovem. Só que a avó, segundo ele, nunca usou tiara. E como é que um menino sem nada na cabeça ia ver um rosto que não era o dele, nem da prima, nem de ninguém ali? Ele contou que ficou paralisado, olhando para o reflexo. Tentou se enganar achando que era só distorção, mas não era. E para ter certeza, virou a bandeja de cabeça para baixo. O que ele esperava era que o reflexo ficasse ali, só invertido. Mas a imagem virou junto, como se o rosto fosse parte da bandeja, não do reflexo. Quando ele falou isso, eu, que já vi cada coisa por esse mundão, senti aquele arrepio subir na nuca. Nessa hora, ele chamou a prima dizendo que estava vendo a avó deles. A menina pegou a bandeja, olhou só alguns segundos e do nada deu um grito tão alto que quase derrubou a pia inteira. Jogou a bandeja de volta dentro do armário e correu para o banheiro, trancando a porta. E lá ficou, chorando, enquanto ele tentava entender aquilo sozinho, parado no meio da cozinha, com o coração batendo rápido. A tarde seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dos dois havia um silêncio pesado. Quando a mãe chegou, fingiram que estava tudo normal. Nunca mais tocaram no assunto. E foi assim que o Marcos Paulo cresceu, carregando aquela lembrança guardada num canto da cabeça, sem saber se tinha sido imaginação ou algo além disso. Até aí é o que ele me contou. E eu só respirava fundo, pensando que certas coisas acontecem do jeito que a gente não explica. Essa foi a tarde que interrompeu a rotina deles e deu início a uma história que ainda ia crescer muito dentro dele. Passaram-se muitos anos, meu amigo, e mesmo assim aquela imagem nunca largou o Marcos Paulo. Ele me contou que, depois daquele dia na cozinha, toda vez que entrava na casa da avó, mesmo ela já não estando mais ali, sentia uma presença diferente. Nada que assustasse de cara, mas um peso no ar, como se alguém observasse ou como se a casa ainda guardasse um pedaço vivo da dona antiga.
Quem cresceu em casa de vó sabe que tem canto que nunca muda, cheiro que nunca vai embora e silêncio que parece que fala. Pois é, era assim para ele. Mas a vida seguiu. Ele cresceu, estudou, trabalhou, foi lidando com tudo que a vida joga pra gente. A prima dele também cresceu, e os dois, como acontece com muita família, foram deixando aquela história escondida no fundo da memória. Não era assunto para conversa de domingo, muito menos para puxar antes de dormir. As lembranças da avó eram boas, mas aquela tarde na cozinha era outra coisa. Uma mistura de saudade e medo, como se olhar para trás fosse chamar o que quer que estivesse ali. Só que tem coisas que a gente tenta esquecer e a vida faz questão de trazer de volta. Foi agora, já adulto, que o Marcos Paulo resolveu revisitar aquilo. Sabe quando a gente, sem motivo direito, decide perguntar algo antigo para alguém? Foi assim. Ele reencontrou a prima num almoço de família e, entre uma conversa e outra, resolveu perguntar: "Você lembra daquela bandeja da vovó?" Ela parou de mastigar, ficou quieta, os dois se olharam como quem abre uma porta que ficou fechada por décadas. Ela respirou fundo e confirmou o que ele sempre quis saber. Disse que naquele dia, naquela cozinha, ela também viu o rosto da avó. Não parecido, não sombra, não reflexo torto. Ela disse que viu a avó olhando direto para ela. E foi isso que fez a menina correr e se trancar no banheiro, porque a avó tinha um jeito sério, firme, e o olhar que apareceu na bandeja não era o da avó que eles conheciam. Era jovem demais, forte demais, como se fosse a mesma pessoa, mas de um tempo que nenhum deles viveu. E foi aí que veio a parte mais pesada do que ele me contou. Ele disse que quando a prima falou isso, algo dentro dele se abriu, porque até então ele sempre se perguntou se tinha imaginado tudo, se era só memória de criança. Mas ouvir isso dela, tantos anos depois, com a mesma firmeza, o mesmo susto, deu uma revirada no peito dele. A partir desse momento, o Marcos Paulo começou a entender o que rolou. Ele lembrou da avó, de histórias contadas pela família, do jeito sério dela com as coisas e de como ela se incomodava quando mexiam nos pertences. A bandeja do café era uma peça especial, usada todo santo dia quando a família se reunia, e quando a avó morreu, ninguém quis jogar fora. Era como se guardar aquela bandeja fosse guardar um pedacinho dela. Mas o estranho mesmo era o que a prima disse, que o olhar da avó refletido parecia consciente. Não era memorizado, nem estático, parecia presente, vivo, como se ela estivesse ali, presa naquele brilho que surgiu do nada. E isso mexeu tanto com ele que ele começou a pensar se não era algum tipo de despedida, ou aviso, ou até uma tentativa de se manter perto da família. Só que quanto mais ele falava, mais eu percebia que tinha uma coisa profunda naquela história. Não era só o reflexo, era o fato da imagem ter virado junto quando ele virou a bandeja. Isso não era normal, não batia com física, com reflexo, com nada. Era como se o rosto estivesse do lado de dentro. E ele me contou também que depois daquele dia a bandeja sumiu. Ninguém sabe se a mãe guardou num canto, se alguém jogou fora, se foi parar em outro lugar da casa. Ele jurou que nunca mais viu, e isso deixou tudo mais estranho, como se a peça tivesse cumprido um papel e depois desaparecido. Quando a prima contou tudo isso, os dois ficaram ali, parados, sentindo aquele silêncio velho voltar. Era como se a infância tivesse voltado, trazendo junto a estranheza daquela tarde. E foi aí que o Marcos Paulo disse para mim que começou a sentir outra coisa. Não mais medo, mas dúvida. Uma dúvida que cresceu tanto dentro dele que virou necessidade de entender, de falar, de lembrar. E é aí que começa a virada dessa história. Porque quando alguém passa décadas carregando silêncio e resolve romper isso, alguma coisa sempre acontece. Foi exatamente o que o Marcos Paulo viveu nos dias seguintes. Depois daquela conversa com a prima, meu amigo,
o Marcos Paulo entrou num daqueles períodos em que a cabeça da gente não descansa. Ele disse que passou noites lembrando de detalhes que achava que tinha esquecido. O formato da cozinha, a claridade da tarde, o cheiro da pia, o barulho dos pratos. Parecia que a memória estava sendo rebobinada, puxada por algo que insistia em voltar. E foi aí que começaram os sinais. Pequenos de começo. Uma noite, na casa dele, o reflexo do micro-ondas parecia mais escuro que o normal. Em outro dia, um quadro da avó caiu sozinho da parede. Ele jurou que não era nada demais, mas disse que por dentro sentiu aquele incômodo que a gente tenta ignorar. A prima dele também comentou que, nos dias seguintes à conversa, sonhou várias vezes com a avó, sempre mais jovem, sempre séria, sempre olhando quieta, como se estivesse esperando alguma coisa. A tensão cresceu mesmo quando ele decidiu voltar à antiga casa onde tudo tinha acontecido. Hoje quem mora lá é uma tia dele, mas a cozinha continua quase igual. Azulejo azul, armário de madeira, janela que dá para o quintal. Ele entrou devagar, como se pisasse num lugar sagrado. A tia riu, perguntou o que diabos ele estava fazendo ali parado, mas ele nem soube responder direito. Só disse que queria rever o lugar. Quando abriu o armário, sentiu uma pancada de lembrança. O cheiro era o mesmo. A madeira, a mesma. Só a bandeja não estava lá. A tia disse que nunca viu nenhuma bandeja da avó guardada ali. Ele insistiu, descreveu, mas ela negou com firmeza. Disse que logo depois da morte da avó não lembrava de nada assim. Mas algo na fala dela parecia inseguro, como se ela mesmo tivesse esquecido. E é aqui que a coisa ficou mais pesada. Enquanto ele passava a mão pela prateleira do armário, sentiu algo gelado tocar o dorso da mão. Não era vento, não era água. Era como um dedo puxando a pele, leve, mas firme. Ele tirou a mão na hora, assustado. A tia achou que ele tinha batido em alguma quina, mas ele sabia que não tinha nada ali que pudesse causar aquela sensação. A partir desse momento, o Marcos Paulo percebeu que havia algo chamando a atenção para aquele lugar. Era como se a presença da avó, ou algo que tinha pertencido a ela, estivesse tentando se mostrar de novo. E a coisa piorou quando, 3 dias depois, a prima ligou para ele chorando. Disse que abriu o guarda-roupa e lá dentro encontrou uma tiara vermelha, exatamente do jeito que tinham visto na bandeja. Ela disse que nunca teve uma tiara daquela, nunca usou, nunca comprou. Quando pegou na mão, sentiu um arrepio tão forte que deixou cair no chão. Eles decidiram se encontrar de novo para tentar entender aquilo, mas a tensão entre os dois era grande. Um medo silencioso, quase infantil, como se estivessem voltando a ser as crianças da cozinha de Santarém. Sentaram numa mesa de bar e passaram horas conversando. Cada lembrança que puxavam parecia trazer outra junto. E quanto mais falavam, mais percebiam que o rosto na bandeja não parecia só um reflexo da avó mais jovem, mas como se fosse outra versão dela, de um tempo antes deles nascerem. Um tempo que eles não conheciam. A prima contou algo que nunca tinha dito a ninguém. No segundo antes de gritar naquele dia, ela viu o rosto na bandeja mexer a boca, como se fosse falar algo. Ela nunca soube se falou mesmo, mas achou que ouviu um sussurro, como se dissesse, não mexa. Era isso que a aterrorizou. E isso fez o Marcos Paulo gelar até o osso, porque no mesmo instante ele lembrou de ter sentido algo parecido, uma sensação muito clara de que não devia ter puxado a bandeja. Essa foi a noite mais tensa da vida deles. Porque, pela primeira vez, eles encararam a possibilidade de que aquela imagem não era apenas memória, não era invenção de criança e não era saudade. Era a presença. Uma presença que se manifestou através de um objeto querido e que, por algum motivo, queria ser vista. Quando saíram do bar, ainda assustados, a prima disse que não queria mais falar disso.
Mas Marcos Paulo sentiu que tinha chegado no momento mais baixo, mais escuro, como se estivesse encarando o fundo do poço daquela história. Só que ele ainda não tinha imaginado o que viria depois. Depois da conversa com a prima, Marcos Paulo ficou decidido a encerrar aquilo de vez. Não queria mais viver com a sombra daquela tarde na cozinha. Queria entender ou aceitar, mas precisava de um ponto final. E foi aí que tomou a decisão de voltar à casa da avó uma última vez. Não para buscar a bandeja, porque ela ainda não aparecera, mas para tentar encerrar o ciclo. Chegou lá numa tarde igual àquela do passado. A mesma luz atravessando a janela, a mesma calma no ar. A tia estava no quintal cuidando das plantas, e ele entrou devagar, como quem pisa num território que conhece, mas que carrega respeito. Caminhou até o armário do fundo, abriu a porta e ficou ali parado, sentindo o cheiro da madeira antiga. Era como se o tempo não tivesse passado. Depois de alguns segundos, ele fechou os olhos e disse em voz baixa que estava ali só para agradecer. Agradecer pela avó ter sido quem foi, pelos momentos bons, pelas memórias, e que se algo tivesse ficado preso ou incompleto, que pudesse descansar agora. Uma fala simples, sincera, de quem quer deixar o passado no seu lugar. Foi aí que aconteceu o clímax da história. Um barulho metálico soou atrás dele. Ao virar, viu a bandeja encostada na parede da cozinha. Ele não tinha entrado por ali, não tinha visto nada. A tia não tinha mexido em nada, mas a bandeja estava ali, parada, brilhando como naquele dia. Ele quase não conseguiu respirar. Com passos lentos, se aproximou e levantou a peça. E dessa vez, no reflexo, não havia rosto algum. Só ele mesmo, pálido, suado, tremendo. Mas atrás do reflexo, no brilho mais profundo, ele jurou que viu um movimento leve, como se alguém passasse pela porta do corredor. Não deu para ver rosto, nem forma, mas era uma presença suave, quase tranquila, como se fosse uma despedida. Ele colocou a bandeja sobre a mesa. A tia entrou na cozinha, viu o objeto e ficou assustada. Disse que aquela bandeja tinha desaparecido na época da morte da avó e que ninguém mais tinha encontrado. Os dois olharam um para o outro, sentindo o peso daquele retorno. A tia decidiu que a bandeja seria guardada, mas não mais na casa. E assim fizeram. Embrulharam e a colocaram junto dos objetos antigos da família, como parte da história, não como uma assombração. Nos dias que se seguiram, nada mais aconteceu. A prima não sonhou mais com a avó, o reflexo do micro-ondas voltou ao normal. E Marcos Paulo sentiu que pela primeira vez aquela lembrança estava completa. A presença que ele temia parecia ter sido apenas um gesto final. Talvez um jeito da avó dizer que ainda estava por perto, mas que agora podia descansar. E assim, meu amigo, termina a história que o Marcos Paulo me contou, sentado na beira da estrada lá do Pará. Uma história que mistura saudade, mistério e memórias que se recusam a morrer. Coisas assim acontecem pelo Brasil inteiro, mas nem sempre alguém tem coragem de contar. Se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que já viu mais do que devia num reflexo por aí, comenta aí embaixo. Essas histórias ajudam a gente a entender que o mundo é grande demais para caber só no que a gente enxerga. E antes de ir embora, não esquece de seguir o canal, porque aqui sempre tem um caos novo saindo do forno, direto das estradas. E se você gostou dessa história, corre para assistir o último roteiro que eu publiquei. Tá esperando o quê? Vamos rodar mais um trecho dessa estrada de mistério.